Olá, eu me chamo Leonardo Luiz, sou graduando em Ciências Biológicas pela UERJ, estudante e amante de paleontologia e hoje eu vou falar sobre a evolução dos répteis. Há cerca de 400 milhões de anos atrás, surgem a partir de peixes pulmonados os anfíbios. Cerca de 80 milhões de anos de evolução desse grupo foi capaz de dar origem aos répteis. As principais características que fizeram os répteis serem viáveis são estruturas esqueléticas mais robustas, além de músculos e mais camadas protetoras. A evolução dos pulmões e pernas são os principais degraus de transição para os répteis, mas o desenvolvimento de ovos externos de casca dura, chamado ovo amniótico, substituindo ovos de anfíbios com dependência de água, foi a característica definidora da classe Reptilia e foi o que permitiu que os anfíbios deixassem completamente a água. Os anfíbios vão dar origem a dois grupos: os sinapsídeos, e dentro de sinapsídeos nós temos dinocéfalos, anomodontes, sinodontes, que posteriormente vão dar origem aos mamíferos, mas isso fica para outro vídeo. E o segundo grupo originado são os sauropsídeos. Os sauropsídeos são uma grande linhagem de vertebrados terrestres denominados de amniotas. Nome bem sugestivo, já que a principal característica desse grupo são os ovos amnióticos. Diferente dos anfíbios, os amniotas desenvolvem adaptações morfológicas, filogenéticas e reprodutivas que vai permitir a eles uma relativa independência do meio aquático. Registros fósseis indicam que a história desses animais teve início há cerca de 320 milhões de anos atrás. E não muito tempo depois, ali por volta de 312 milhões de anos atrás, sauropsídeos e sinapsídeos vão se separar completamente e seguir caminhos evolutivos independentes. Na concepção atual, os sauropsídeos incluem répteis e aves, e vão dar atualmente cerca de 20 mil espécies viventes conhecidas. Conhecendo um pouco mais de sauropsídeos, nós temos os pararrépteis. Os pararrépteis constituem um grupo extinto de animais, cuja origem e relações evolutivas ainda não são um consenso. Mas o importante aqui é que os testudinos, as tartarugas, cágados e jabutis, já foram classificados como pararrépteis. Estudos moleculares realizados em sauropsídeos viventes vão dizer que as afinidades dos testudinos estão mais próximas de crocodilos e aves. Por isso, esse grupo não são mais considerados pararrépteis. Nós também vamos ter dentro de sauropsídeos um grupo conhecido como lepidossauromorphos. Eles surgem há cerca de 245 milhões de anos atrás, mas a linhagem vai permanecer até os dias atuais. Vai ser representada por lagartos, serpentes e tuataras. As características mais peculiares desses sauropsídeos estão relacionadas ao seu modo de locomoção, por meio de uma postura rastejante ou semi-rastejante, com membros que vão se flexionar lateralmente em conjunto com o movimento ondulatório do corpo, assim como seus dentes, que não se encaixam em alvéolos, mas permanecem fixados aos ossos maxilares por meio de uma substância cimentante. Dentro de lepidossauromorphos, nós vamos ter quatro principais grupos: incocéfalos, que ainda existem hoje, são representados apenas por duas espécies, e eles são os tuataras; os lagartos, que vão ter mais de 6 mil espécies viventes hoje; os mosasauros, linhagem extinta, que era extremamente adaptada à vida aquática; e as serpentes, outro grupo extremamente adaptado, que perde os seus membros e se locomove apenas com aqueles movimentos ondulatórios dos sauropsidos que eu já citei anteriormente. Voltando um pouquinho, outro grupo muito importante dentro dos sauropsídeos é a Arcosauromorpha. Dentro desse grupo, nós vamos ter muitas linhagens, e grande parte delas já extinta. Por isso eu vou falar apenas das mais populares e também das viventes. Nós vamos ter dentro de Arcosauromorphos os dinossauros, pterossauros, crocodiliformes, testudinos e posteriormente, surgindo a partir dos dinossauros, as aves. Os pterossauros foram os primeiros vertebrados a se locomoverem pelos céus. Isso porque tiveram adaptações especiais, como alongamento de seus membros dianteiros, transformando-se em asas,
seus corpos mais aerodinâmicos e seu esqueleto mais leve. Dois pontos interessantes aqui é que os pterossauros não são dinossauros e que a linhagem foi completamente extinta. Apesar de dominarem os céus, as aves vão surgir a partir de uma linhagem de dinossauros. E falando de dinossauros, inovações evolutivas nesse grupo vão permitir o seu sucesso. Boa parte dessas inovações vão estar relacionadas aos seus membros e à coluna vertebral. Isso vai permitir a maior locomoção do grupo e, consequentemente, vantagem na busca de alimento e também na defesa contra predadores. Dentro de dinossauros, vale a pena comentar de duas linhagens: os saurópodes, que foram os maiores dinossauros existentes, aqueles que chamam a atenção em filmes por conta de seu tamanho gigantesco, pescoço e cauda super longos e patas super robustas como se fossem grandes pilares. A outra linhagem são os terópodes. Os terópodes são uma das mais importantes linhagens de dinossauros, não só por causa das suas modificações e inovações, mas também porque esse grupo deu origem às aves. E é por isso que as aves atuais podem ser chamadas de dinossauros. E é muito comum, quando você vai ler ou vai ver alguém falando de dinossauros, ser algo muito específico dizendo dinossauros não avianos. A presença das aves dentro do grupo de répteis caracteriza répteis como um grupo não monofilético, ou seja, o grupo não consiste exclusivamente de uma espécie ancestral e todos seus descendentes. Nós temos ainda dois grupos importantes dentro de sauropsídeos. São eles os tristudinos e os crocodiliformes. Ambos os grupos têm modificações muito específicas. Os crocodiliformes vão abranger os atuais grupos de crocodilos, aligatores e gaviais. Mas antigamente o grupo era bem mais variado. Já os testudinos vão abranger os atuais grupos de tartarugas, cárgados e jabutis. Eles são conhecidos principalmente por causa da sua carapaça. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre os diversos grupos de répteis e sua evolução, coloca aí qual é o seu preferido. Lembrando que toda a referência bibliográfica desse vídeo vai estar aí na descrição. Gostaria de fazer um agradecimento especial à minha parceira de grupo por toda a ajuda com as pesquisas, Laina Caetano.